Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Meeple News, as notícias de board game de topo. E estas vão ser as notícias de agosto de 2023 e vamos já começar. Em agosto o jogo Ferraria da Pitaros Games e do designer Rola. Este é um jogo de cartas inspirado nas aldeias de Xisto, onde vamos então fazer jogadas num tabuleau de cartas comum entre os jogadores para conseguirmos adquirir cartas de cabras e com isso colocá-las no curral, fazendo pontos dessa forma. Então é este Ferraria que podem adquirir gratuitamente se forem até às aldeias de Xisto. Uma ótima notícia para agosto foi que o designer Pedro Kerouac vai lançar um novo jogo de nome Ghost Roll pela Yellow Cab Games. Este é o primeiro jogo publicado deste designer português e vai ser então um Push Your Luck com um tema muito Halloween, sobre adquirirmos doces e adquirirmos outras doçuras e evitar as travessuras enquanto caminhamos para a mansão assombrada, evitando acordar o fantasma que lá reside. Por isso mesmo este Roll Ghost. Mais ou menos a meio de agosto também saiu o jogo Three Ring Circus, um in-house da Devir Games. Este é um jogo do Fábio Lupiano e é um jogo sobre circos, sobre adquirirmos, contratarmos pessoas para o nosso circo e andarmos pelos Estados Unidos, pelas várias cidades e várias vilas dos Estados Unidos fazendo espetáculos. Por isso mesmo, se gostam do tema, gostam de tableau buildings, fiquem atentos a este Three Ring Circus que já podem adquirir. A Devir Games lançou mais um jogo assim grande, não in-house, mas é o Marrakech. Este é então um jogo da Stefan Feld City Collection que vai ser então publicado e até agora é o único totalmente original. Todos os outros são um remake de alguma forma dos jogos anteriores do Stefan Feld, mas o Marrakech é um design totalmente original e foi publicado então e lançado no final do mês de agosto pela Devir Games em Portugal. Por isso mesmo, se gostam de Stefan Feld, Marrakech sem dúvida é bastante interessante. Logo no início de agosto decorreu muito possivelmente a segunda maior convenção do mundo, que foi a Gen Con, na sua versão 2023, com certeza. Então esta convenção decorreu nos Estados Unidos durante 3 a 6 de agosto e foi um estrondo com N jogos lançados. Inclusive eu tenho um vídeo sobre os jogos mais interessantes que iam sair totalmente novos pela primeira vez na Gen Con e foi sem dúvida um sucesso. Sem dúvida a indústria ainda está em alta. Também no princípio de agosto foi anunciado Undergrove. Este é um jogo da Alderac Entertainment Games, ou AEG, e é um jogo da designer do Wingspan e do designer de Thunderstones. É um jogo sobre cogumelos e a sua relação simbiótica entre eles e entre as árvores. É um tableau building que vai ser lançado em 2024. Portanto, se gostaram destes designers, gostam de tableau buildings e deste tipo de temas, Undergrove pode ser para vocês. Outro curioso anúncio em agosto foi do Sheriff of Nottingham Robin Hood Disney Edition. É isso mesmo. A CMON pegou no seu jogo Sheriff of Nottingham e deu-lhe uma nova pintura, exatamente com um design animado clássico que é o Robin Hood da Disney. Sem dúvida muito interessante para os fãs da Disney e do Sheriff, este Sheriff of Nottingham Robin Hood Disney. Rainer Knizia sem dúvida tem trazido para a mesa N jogos e um original que não é muito comum. Normalmente o designer lança e as editoras lançam do designer vários remakes mais ou menos profundos. Este é o Avalande, que é um jogo original
que não é um remake de outro jogo deste designer, e é um jogo com dados e com tiling sobre lançamento de balões. É isso mesmo, mas balões daqueles balões de ar quente. Portanto, se gostam do Reiner Knizia, querem sempre novidades do mesmo, este Avalanche pode ser para vocês. Uma das notícias mais interessantes dos últimos tempos foi mesmo que a Fantasia Games, responsável por exemplo por Endless Winter e por os novos Unconscious Mind, vai lançar uma nova edição do Colosseum. É verdade, um super clássico que vai chegar aqui com uma arte totalmente nova, bem mais interessante do que a Tasty Minstrel Games, a edição da Tasty Minstrel Games. Vai trazer a arte do D'Amico e do Ian O'Toole, dois monstros atuais da ilustração. Além disso, foi também anunciado ao mesmo tempo o Avetitus, que também tem o mesmo tema sobre criar espetáculos de circo na Roma Antiga. Só que o Colosseum é um jogo de negociação e cumprimento de objetivos, e o Avetitus vai também ser sobre isso, sobre criar espetáculos, mas vai ter worker placement como mecanismo base. Portanto, sem dúvida, bastante interessante. Então, Colosseum numa nova super edição e Avetitus com o mesmo look dos mesmos designers. Muito interessante. Gosta do jogo Maracaibo? Eu sei que muitos de vocês gostam, mas é um bocadinho grande, demora um pouco tempo, um setup assim um bocadinho complicado, demora, é difícil, é um bocado mais pesado, é difícil de levar à mesa. E que tal um novo jogo que deixa um pouco o sabor disso, mas podemos trazer outras pessoas, mas continuando a ter alguma carne, algum sabor a Maracaibo por trás. Então, Pirates of the Maracaibo. É verdade, um jogo de cartas que reduz, comprime o ótimo Maracaibo do Alexander Pfister num jogo mais streamline para todos aqueles que gostam e são fãs do mesmo jogo, fazendo as mesmas coisas, que é o que os piratas fazem. Outro super anúncio durante agosto foi o Dune Imperium Uprising. É verdade, é um Dune Imperium 2.0 que supostamente dá para juntar com o Dune Imperium, mas é um jogo standalone que pode ser jogado só por ele. Revitaliza algumas coisas do Dune Imperium, mas na verdade é muito semelhante ao Dune Imperium. Este Uprising, se não tem o Dune Imperium, se calhar, muito possivelmente, vão querer este Dune Imperium Uprising. A Cardboard Alchemy, responsável pelo super hit Flamecraft, anunciou outro jogo que se passa no mesmo universo, no mesmo mundo do Flamecraft, e tem por nome Critters Kitchen. Este então é um jogo onde vamos ser chefes, ou onde vamos enviar chefes de cozinha, claro, pela várias cidades para adquirir os vários ingredientes para fazer um super refeição para críticos de comida muito exigentes. Por isso mesmo, se gostam do Flamecraft e querem um jogo mais ou menos no mesmo mundo, com as mesmas ilustrações, este Critters Kitchen pode ser para vocês. Foundations of Rome é sem dúvida um jogo lindo, gigante, com prédios praticamente nunca vistos a qualidade do que é e a quantidade do que é o Foundations of Rome. Mas por essa razão mesmo, nem toda a gente tem dinheiro para ter esse épico jogo de construção de cidades romanas. Mas e se vos dissesse que, na verdade, podem ter o Foundations of Rome, uma versão mais simplificada. E então a editora Arcane Wonders anunciou Foundations of Metropolis. É isso mesmo, é o mesmo jogo com os mesmos mecanismos, com tudo, à exceção dos edifícios, e claro, em vez na Roma Antiga, é passado no mundo moderno, assim se possa dizer. Portanto, o jogo é igualzinho, com as mesmas coisas, só que em vez de ter os edifícios, tem apenas as peças poligonais que podem ser então usadas como edifícios, num jogo que de resto tem tudo. Sem dúvida, para todos aqueles que quiseram ter o Foundations of Rome, mas não puderam, este Foundations of Metropolis
é para vocês. A Ravensburger tem feito várias boas apostas e uma delas é o Horrified, que vai voltar para o seu terceiro volume com Horrified Greek Monsters, é isso mesmo. Então, pegando no mecanismos, no estilo, melhorando algumas coisas, este Horrified Greek Monsters vai pôr então na mesa monstros como o Minotauro, a Árpia, o Cíclope, etc, etc. Portanto, se gostam de Horrified, gostam da mitologia grega, este Horrified novo é para vocês. Durante agosto, a DLP Games anunciou não umas 2 adições relacionadas com o super conceituado jogo Orléans, e são elas Orléans Plague, que é então uma nova expansão com a peste, sem dúvida interessante, e o outro é Cathedrals of Orléans, que na verdade é uma versão mais familiar, quase para crianças, do seu jogo, que vai ser super simplificado, este de Cathedrals of Orléans e Orléans Plague. Se gostam do Orléans, podem ser para vocês. Sem dúvida, um tema que foi muito pouco utilizado, pelo menos assim em grandes jogos, em grandes produções, é o de criação de videojogos. Por isso mesmo, a Beautiful Disaster Games, responsável pelo Assault on Doomrock, anuncia Pixels and Polygons. É isso mesmo, um board game baseado na indústria de videojogos, de criação de videojogos, com programação, criação de gráficos, etc, etc, com playtesting, e depois com a produção e com a venda. Portanto, uma software house de videojogos, um simulador de software house de videojogos. Sem dúvida, muito interessante para quem é interessado neste tema. Além do novo Dune Imperium, a Direwolf Digital também anunciou The Wheel of Time, The Board Game. É isso mesmo, baseado nos famosos livros de fantasia e também na série da Amazon. Então a editora anuncia este board game e sem dúvida a Direwolf Digital não deixa a fama por mãos alheias, e os seus jogos são sempre, até agora, muito bons. Portanto, esta é uma grande expectativa para os fãs da série. Um curioso jogo anunciado durante agosto foi o Humanity, pela Bombix. Isto é um jogo do designer de hits como Turing Machine ou Mummies. Este é um jogo worker placement sobre construir uma colónia num planeta distante. Sem dúvida, um tema interessante e também um bom cartão de visita para este designer, para este Humanity. Para todos aqueles que veem os meus vídeos, sabem certamente que um dos meus jogos favoritos é o Grand Austria Hotel. E, curiosamente, este jogo vai ter uma versão Roll and Write, é verdade, não poderia deixar de ser, claro. E vai se chamar High Season Roll and Write Grand Austria Hotel. É isso mesmo, então um jogo de dados, de Roll and Write, onde vamos usar os dados num formato que sem dúvida é parecido ao formato do jogo base, do jogo original, só que em vez de usarmos as tiles e tal, vamos ter uma folha como um Roll and Write para preencher e gerir o nosso hotel. Se gostam do Grand Austria Hotel e é difícil demais para vocês, ou querem uma experiência mais streamline, este High Season Grand Austria Hotel Roll and Write é para vocês. Sem dúvida, Micro Macro Crime City é um grande hit, com spill de jars e tudo ganhos, e por isso mesmo é normal que continue a ser editado novos jogos. Não só vai sair um novo jogo, como também vai haver uma bonus box. O novo jogo vai se chamar Micro Macro Crime City Showdown e o outro vai ser bonus box. Ambos vão ter um jogo completo, com um novo mapa gigantesco, com novos crimes, etc. E o outro vai poder ser utilizado novos crimes nos outros mapas já existentes. É isso mesmo, vai trazer novos crimes que podem ser investigados nos outros mapas, naqueles todos infindáveis desenhos que estão lá misturados e que ainda não tiveram solução. Se gostam de Micro Macro, não só um, mas 2 novos produtos
para vocês. Se gostam do RPG já clássico Legend of the Five Rings, a Office Dog, uma nova editora, anunciou River of Gold. É isso mesmo, este vai ser um euro económico passado no mundo do Legend of the Five Rings. É isso mesmo, então vamos ser mercadores que vão andar por o icónico e lendário rio de Rokugan, fazendo pick-up and delivery, fazendo fazendo comércio com os vários clãs que vivem ao longo desse rio. Sem dúvida, um tema interessante, principalmente se são fãs do RPG. É este Rivers of Gold. Sem dúvida, Klaus-Jürgen Wrede é conhecido pelo seu Carcassonne. Sem dúvida, um dos jogos mais emblemáticos e mais icónicos de todos os tempos. E podendo certamente nunca ser tão icónico como esse jogo seu, ele vai lançar um novo jogo chamado Exoplanets. É isso mesmo. Este jogo a ser lançado pela 999 Games vai ser um jogo de gestão e construção e exploração de um planeta distante, de construção de colónias, claro, num planeta distante. Portanto, se gostam do designer e gostam deste tipo de jogos e temas, Exoplanet a sair em Essen pode ser para vocês. Mais ou menos ao início de agosto foi lançado em Kickstarter o jogo Mistwind. Este da editora First Fish Games é um jogo de pick-up and delivery no mundo de fantasia com baleias voadoras dos mesmos designers de Sagrada. Sem dúvida, bastante curioso em todos os aspectos. Por isso mesmo, se gostam do tema e da premissa, vão ver o Mistwind. Para todos os fãs de videojogos e principalmente para os fãs de Call of Duty, foi lançado em Kickstarter durante o mês de agosto o Call of Duty da Board Game. É isso mesmo. Portanto, não há mais nada a dizer. Este jogo de miniaturas e confronto e combate tático e também de movimento escondido está em Kickstarter ou então em Late Pledge. Outro videojogo que também chegou a Kickstarter em formato board game é o Worms da Board Game. É isso mesmo, baseado naquele joguinho das minhocas da Team 17 que tinham que se lançar bombas umas às outras e matarem-se umas às outras, eliminarem-se umas às outras. Chegou também ao formato board game e está em Kickstarter. Se são daqueles como eu que ainda andam à espera do seu Cat in the Box Deluxe, há boas ou então más notícias. É que vai haver um novo Cat in the Box, que é o Colossal Edition, e na verdade já saiu durante agosto em Kickstarter esta super edição. Portanto, se estão ainda à espera do vosso Deluxe, talvez queiram o Colossal. E pronto, foram estas Meeple News, as notícias board games de topo, e foram as notícias de agosto de 2023. Voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.